Boa noite, Natália. Natália, boa noite. Daniel, boa noite. Mariana e Isabela. Isabela, olha a Isabela aí. Abre o microfone hoje, Isabela. Oi. Hoje você abriu, hein? Vai pagar tudo hoje. Vamos lá. Alícia, boa noite, Alícia. Meus queridos, como coloquei lá no grupo, o material lá que nós vamos fazer os exercícios hoje está lá no Drive, ok? E vamos a eles. Já vamos começar para fazer a maior quantidade possível de exercícios. Ok? Beleza. Se alguém der uma olhadinha no material e já quiser pedir algum, colocar na lista, fiquem à vontade. Beleza? Muito bem. Bom, deixa eu então compartilhar aqui minha tela com vocês. Quadro branco, share, ok. Beleza. Show de bola. Baixar isso aqui. Fechar isso aqui. E fechar este. Meus queridos, seguinte. Vou começar de forma bem simples pela questão número 1. Ok? Bem simplesinho. Ctrl. Aliás, antes de mais nada, poliedros. Dia 15/5. 15/5. Ok. Poliedros. Dia 15/5. E agora vamos lá. Meus queridos, comece então pela sua questãozinha de número 1 da listinha. Começar bem, mas bem simplesinho mesmo. Ok? Onde diz o seguinte nosso texto. Não, não é isso que eu quero isso. Azul. Ok. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. O número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Beleza? Pergunta: quantas faces tem esse poliedro? Um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Meus queridos, transforme essa informação na língua portuguesa para a linguagem matemática, por favor. Alguém? Oi? Ei? A igual a 6x, V igual a x e F igual a y? Você criou novas variáveis. Sim. Necessário? Vou seguir a sua dica. A igual a quê? 6x. 6x. Por que 6? É 6 mais x. Não, 6 mais x. 6 mais x. O que mais? Aí o V é o x. V é o x. E?
A face é o Y, botei. Ok. Podia ter usado A, V e F mesmo. Ok? Mas tudo bem. Ótimo. Aí, nossa relação de Euler garante que V mais F é igual a A mais 2. A propósito, só explicando o que você fez aqui, você chamou o número de vértices de X. Ok? Então, você chamou vértices X. Quando ele disse que o número de arestas excede o número de vértices, ou seja, tem a mais 6 unidades que o número de vértices, se vértice você chamou de X, a aresta tem 6 unidades a mais. Você tem os mesmos X, só que mais 6. Beleza. E face você chamou de Y. Tudo bem. Se nós substituirmos isso aqui, vértices X, faces você chamou de Y, arestas você colocou 6 mais X, e aquele 2 obrigatório lá no final. E aí o nosso x será algo que vai desaparecer da nossa equação, e o nosso y, que representa o número de faces, 6 mais 2 igual a 8. Natália, como é que chama o poliedro que tem 8 faces? Octaedro. Uhum. Ok, beleza. Só achei assim, diferente você ter criado novas variáveis. É, porque eu pensava que ia dar uma função de primeiro grau, aí eu já botei o Entendi. x e o y. Você poderia ter colocado A é igual a V mais 6 direto, né? Ok? E já substitui aqui, V mais 6 de SF, mas não tem problema. Você só trocou as variáveis por x e y. Beleza. Essa é a número 1, para começar simples, simplesmente trabalhando com a relação de Euler. Joia? A número 2 também é simples, direto a relação de Euler. A 3 é muito parecida com 1. Eu quero começar a partir da 5. Aí sim. As primeiras são aquelas para você ganhar confiança, ok? Para poder prosseguir. Então, vou aproveitar aqui a mesma página e vou colocar aqui, ó. 5. Um poliedro convexo tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Então, ele tem 6, ele é composto por 6 triângulos e é composto por 5 faces quadrangulares. Eu vou desenhar aqui como se fosse um quadrado, mas eu não sei necessariamente se isso é um quadrado. 6 triângulos e 5 quadriláteros. Pergunta-se número de arestas e número de vértices do poliedro. Esse tipo de exercício entra no nosso caso número 1, que a gente viu ontem, onde ele lista para você os formatos das faces. E nós vimos que quando temos algo nesse estilo, a gente vai calcular o número de arestas fazendo um somatório. Lembra desse símbolozinho? Conhece? O sigma? Ou não? Sim. É um somatório do número total de lados. Cuidado que lados é na geometria plana, lados dos polígonos. E ao final, dividimos por 2. Então, esse cálculo para a gente fica da seguinte maneira. Se eu quero contar o número de lados, eu tenho 6 triângulos. Cada triângulo tem 3 lados. Só que eu tenho 6 triângulos. Então, são 3 lados, isso aí aparecendo 6 vezes. Mas, agora, eu também tenho quadriláteros. Cada quadrilátero tem 4 lados. Só que esses 4 lados, eles se repetem 5 vezes. 5 vezes. Entendida essa questão da soma dos lados? Esse cálculo que a gente fez, 3 vezes 6 e 4 vezes 5. 3 lados se repetindo 6 vezes, porque são 6 triângulos. E os quadriláteros... Oi. Mas lado
gente só não usa em geometria plana e não é um poliedro? Kellen, Eu? você que perguntou? Sim. Isso, Kellen, a ideia é exatamente essa. Lados a gente só usa em geometria plana, por isso que se eu pegar ali os 6 triângulos que eu tenho, 6 triângulos e 5 quadriláteros, observe que nesse tipo de situação não me interessa, eu nem sei que poliedro vai sair daí. Eu não sei que forma geométrica vai sair. Desmontou, Mas quando a gente começa a juntar um com o outro, então um lado desse polígono, por exemplo, quando se juntar com outro lado de outro polígono, eles se conectaram. Vai virar uma aresta. Ok? Então, aqui, nesse numerador, eu ainda estou enxergando como polígono, geometria plana. Quando eu divido por 2, eu estou transformando esses dois lados em uma aresta. Ok? Sim, obrigada. Beleza. Aí, nesse momento é que vira aresta mesmo, quando eu divido por 2. Então, eu vou ter 18 com mais 20, eu tenho 38. Dividido por 2, então isso me dá 19 arestas. Fico entre C e E, número de arestas. E aí, para a gente fechar, aí vem número de vértices. Aí finaliza sempre com a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. V nós não sabemos. F é a soma de todas as faces que a gente tem aqui, são 11 faces. Arestas, nós acabamos de calcular, mais 2. Então, isso aqui vai me dar 21 menos 11, número total de vértices, 10. Então, letra C, alternativa da questão 5. Beleza? Então, este aqui foi o primeiro caso que nós vimos ontem, que foi quando o programa lista para a gente, seja em texto ou seja em imagem, tá? Quando ele lista para a gente os tipos de faces que a gente possui, beleza? Então, fez essa listagem, ótimo. Aí entra esse caso número 1. Inclusive, eu prometi uma questão para vocês, não sei, acho que foi a Natália mesmo, quando ontem eu coloquei uma figura e pedi para ela identificar quantas faces. Aí você falou que dependia se o que tinha a parte que você não enxergava da figura era igual que você enxergava. Não, Foi mas você? eu lembro. Quem Foi não, que mas eu falou? Você lembro. lembra? Acho que foi eu. Isabela? Isso. Ótimo. Então, Isabela, eu vou deixar prontinho aqui já. Vou pegar daqui a pouco. Essa questão que eu te falei, a gente vai fazer depois. Está no material dos meninos do terceiro ano. Eu vou buscar aqui já já para você. Do terceiro não, minto. Está no material do segundo ano do ensino médio. Segundo ano. Mas, antes disso, vamos continuar no nosso processo. Mesmo esquema, praticamente, dessa questão que a gente acabou de fazer, vem a nossa número 6 da lista. Número 6. Deixa eu abrir uma nova página aqui para gente. Ok. Questãozinha 6 da lista. Ok. Leia, visualize, que eu vou buscar, inclusive, essa questão que estou falando para vocês. Vou colocar logo na sequência. Tá 45 logo. Prismas não, poliedros. Achei. Deixa eu dar um Ctrl. Ok.
Ó, se já tem uma resposta, pode me dizer à vontade. Vou até colar aqui no cantinho para a gente fazer logo na sequência. Ok. Beleza. Vamos às... Uau, alguém já marcou D. Quem marcou D? Eu. Natália. Eu não tô- Proposta, deixa eu ver quem que está aqui novamente. Natália, Daniel, sempre está aí. Isabela, Alice, João Pedro. João Pedro é novidade para mim, hein? Que legal. Victória Sá. Abre a câmera para mim. Deixa eu ver quem é. Vitória. Vitória. Deixa eu ver quem é a Vitória. Vitória. Como assim quem é, Xande? Eu quero ver. Que senta lá na minha frente. Como assim quem é? Senta na sua frente todos os dias. Não mais. Todos os dias não. Já tem uns 2 meses que você não senta na minha frente. Triste, Xande. Mas eu sei, agora eu sei quem é. Ouvi a voz, agora eu sei quem é. E Lembrou? João Pedro? João Pedro tá hoje aqui só, hein? João Pedro, deixa eu ver quem é. Abre aí, João Pedro, da câmera. Deixa eu ver quem é a sua feição. João. Vai dizer que não tem câmera. Aham. Tá, tá. Não estou conseguindo tirar o risco. Ah, Natália, tá. Cadê, João Pedro? Suas feição. Vou tirar João Pedro da sala também, só por causa disso. Tá bom, hein, João? Beleza, hein? Beleza, hein? Vai ficar se escondendo, né? Então tá bom. Bora então, galera. Seguinte. Quer dizer que Natália marcou a letra D e não sabe tirar. Nem eu. Mas tudo bem. Um geólogo encontrou, numa de suas explorações, um cristal de rocha no formato de um poliedro. Ok. E satisfaz a relação de Euler. Ok também. E, assim como aconteceu na outra, ele listou para você os formatos das faces. Ele é formado por 60 faces triangulares, ou seja, só tem peças triangulares e um total de 60, ou seja, você já começa sabendo que você tem um total de faces igual a 60 e que todas as 60 são triangulares. Então, nosso número de arestas é somatório do número de lados. Você tem triângulos, 3 lados cada triângulo. Só que existem 60 desses triângulos. Triângulos, 60 deles. Divide por 2. Então, ficamos com 180 por 2, 90 arestas. Finalizando, V mais F é igual a A mais 2. V eu não sei quem é, faces 60, nosso Azinho 90 mais 2. 92 menos 60, total de vértices 32. Beleza, letra D. Boa, Natália. É isso aí. Essa é a questão que eu falei para vocês. Joia número 3 está no livro do ensino médio, segundo ano. Eles viram poliedros no capítulo passado. Aliás, retrasado, eles já estão em pirâmides. E diz o seguinte, a figura seguinte representa um poliedro convexo. Aí, Natália, a diferença. Pode, de repente, a gente falar assim, poxa, eu não estou enxergando ali embaixo, pode ser que tenha a mesma coisa que tem em cima. Mas não, ele disse, olha lá, cuja base é um decágono regular. E as faces adjacentes à base são congruentes. Com base nessas informações, é possível inferir que o número de arestas e vértices desse poliedro é igual a quanto? Então, observe que aqui na base é algo plano, é como se fizesse um corte ali, vai aparecer um decágono, 10 faces, ok?
Então, meus queridos, se eu tiver que listar as faces que tem neste poliedro, você tem um decágono lá na base. Um decágono. Ótimo. Meus queridos, essas pecinhas em azul aqui contornando o nosso decágono. São 10 ao todo. Confere? Ok? Ok. Mais outras 5. Ele até facilitou aqui para a gente que ele colocou as peças de mesmo formato na mesma cor. Então, você tem 10 quadriláteros contornando o poliedro, mais outros 5 quadriláteros aqui em cima. Então, você tem 15 quadriláteros. Você tem mais 5 triângulos amarelinhos. 5 triângulos. E você tem um pentágono ali no topo. Um pentágono. Deixa, minha letra hoje está pior do que o habitual aqui nessa mesinha. Beleza. Então, meus queridos, temos uma lista grande de formas geométricas. Mas sei que, ao todo, eu tenho um total de faces igual a 20, 21, 22 faces. 22. E que o número de arestas vai ser a soma de todos os lados individualmente e depois dividido por 2. Então, se você tem um decágono, então você tem uma figura com 10 lados. Mais, você tem 15 figuras que possuem 4 lados. Mais, você tem 5 figuras compostas por 3 lados. E você tem mais uma figura composta de 5 lados. Ok. Para que isso se transforme em aresta, divide por 2. A cada 2 lados, uma aresta se transforma. Então, nós temos total de arestas, 10, com mais 60, 70, com mais 15, 85, com mais 5, 90. Divididos por 2, número de arestas igual a 45. Ok. 45 arestas. E finalizamos com a relação de Euler, que diz que V mais F é igual a mais 2. V mais F é igual a mais 2. Não sei o V, mas sei que o F lá em cima, valendo 22, é igual a arestas 45 mais 2. 47 menos 22. 47 menos 22, 25. Então, esse poliedro possui 45 arestas e 25 vértices. Beleza? Então, meus queridos, não adianta. Se ele trouxer para você, seja em texto, como fez agora nas questões anteriores, ou seja por imagem, como veio nessa questão 3, você está enxergando as formas geométricas que compõem o poliedro. Então, o modelo a se fazer é essa, onde o tema central é o cálculo do número de arestas. Some todos os lados e divida por 2, para se transformar em arestas. Ok? Beleza. Vamos ao próximo modelo. Nós falamos sobre ângulos poliédricos. Então, vamos aos ângulos poliédricos. Depois eu quero fazer a 8, que é diferente. Cadê ângulos poliédricos? Que é mais ou menos isso aqui, ó, número 9. Ele não citou ângulos poliédricos, mas citou a 9. Nossa, alguém já marcou ali para mim alguma coisa, hein? Nossa, tem alguém que tá babando aqui, hein, bicho? Esse risco anterior? É aquele daquela questãozinha?
Sim. Mentira. Ah, cadê João? João, não vai mostrar não, João, a cara. A feição. Alicia, Kellen, Lara, Isabela, Vitória, Daniel, Natália. Ok, beleza. Meus queridos, a partir da semana que vem a gente vai se ver de manhã, né? É melhor? Sim. Sim, ótimo. Beleza. Show de bola. Natália? 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 Oi. Foi você que me falou sobre o negócio da função de segundo grau, não é isso? Função de segundo grau, não é de primeiro, não? Não, você não foi você Ah, que me... tá. Aquela lista? É, Foi eu. foi, beleza. Eu acho que nós vamos fazer outra livezinha daquela lá com função de segundo grau, ok? E em Beleza. breve, meus queridos, vai sair uma aulinha, um curso de combinatória e probabilidade, inclusive, ok? Vocês estão vendo agora, se não me engano, combinatória. Ok? Só que eu vou te ensinar a probabilidade usando o método binomial, que é muito melhor. Embora... Vocês fizeram escola técnica? IFES? Tô Sim. fazendo. IFES? Sim. Lá vocês estudaram binômio de Newton? Vixe, nem lembro. Sim, eu estudei. Não sei. Quem? Alguém falou que estudou. Quem? Daniel? É, Você estudou binômio de Newton? sim, só Vou só lembrar a aqui para vocês o segunda, se que eu é lembro, que binômio eu de não lembro o Newton. nome. Alguns são famosos, alguns binômios são famosos, outros nem tanto. Por exemplo, esse cara aqui você conhece. Não conhece? Sim. Como é que é o desenvolvimento disso? Ah, eu tô acostumado a fazer pro chuveirinho, que eu acho mais rápido. Não consigo decorar, não. Então, meu querido, você não lembra de binômio de Newton. Não, X então, ao por isso que eu não quadrado, lembro, mais não. 2xy, Mais 2xy Quadrado mais primeiro, y ao mais quadrado. mais y ao quadrado. Então, Natália, aproveita o embalo e mete logo x mais y ao cubo. Travou. Você travou agora, não foi nem a internet. Ei. Ei. Travou. E na mesma lógica, Qual é a lógica? Continua? tipo, no de cima é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o segundo, vezes o O primeiro primeiro. mais quadrado do Mais segundo. isso. Não seria a mesma lógica embaixo, não? Não. Tem que É usar isso aqui. aquele triângulo que eu esqueci o nome agora. Ah, moleque, o triângulo de Pascal. Isso daí mesmo. Pois é, amigão. Probabilidade com Xandão é usando o método binomial triângulo de Pascal. Esse aqui, ó, rapidinho, ó, sem negócio de chuveirinho. Chuveirinho é para os fracos. Aqui, ó, direto, ó, x à quarta, 4x ao cubo y, mais 6x ao quadrado, y ao quadrado, 4xy ao cubo, mais y à quarta. E olha que eu não decorei isso não, hein? Porque minha memória é ruim. Entendeu? E faço logo para você x à quinta, se você quiser. Binômio. Por que é binômio? Porque são duas variáveis. Binômio, duas variáveis. E com um expoentezinho sendo um número natural. Meus queridos, esses desenvolvimentos aqui, como ensinam para a gente lá, no ensino fundamental até, negócio de polinômio, chuveirinho, essas coisas, isso aqui, meus queridos, só tem finalidade prática na probabilidade. Ok? Probabilidade. E é isso que eu ensino em probabilidade, método binomial. Ok? Inclusive na sua biologia, tá? Na sua biologia. Por exemplo, vou voltar para os poliedros já já. Mas, por exemplo, meus queridos, vou pegar um exemplo de biologia que vocês estão acostumados aí. Suponha que num cruzo
ok? Num cruzo de um macho com uma fêmea. Aí tem aquele negócio de nasce pelo curto, olho claro, não sei o quê. É fenótipo isso, né? Ou genótipo? A característica. Característica física, eu acho que é fenótipo. É fenótipo? Beleza. Então, a gente vai ver em probabilidade, só um merchanzinho rapidinho. Quando você faz o cruzamento de algo, quer saber a probabilidade, onde os resultados só podem ter dois tipos, e o Enem traz um monte de questões desse modelo, os resultados só podem ser de dois modelos. Exemplo, alguém diz assim, ó, numa população, a probabilidade dos homens nascerem com doença cardíaca é de 30%. Ok? Aí continua o texto. Bom, se 30% é a probabilidade de ter a doença, então a probabilidade de não ter é de 70%. Ou seja, só tem dois resultados possíveis. Ou o cara tem, ou o cara não tem. Não tem meio termo. Nesses tipos de probleminhas, utilizamos o método binomial, que é facílimo se você souber. Mas só vendo o Xandão falar isso. Pronto, acabei, fiz meu merchan. Vai lá. Um poliedro convexo possui 14 vértices. 14 vértices. Vou deixar você curioso com isso aqui. Em 6 deles, concorrem 4 arestas. Quando ele fala isso, concorre, ou seja, em 6 desses vértices, saem 4 arestas, ou chegam 4 arestas. É como se ele te dissesse, que nós vimos na aula de ontem, que existem 6 ângulos tetraédricos. Ângulos tetraédricos são ângulos ou vértices, porque ângulos são formados em vértices, de onde partem ou chegam 4 arestas. Então, é como se ele dissesse, em um poliedro com 14 vértices, 6 desses vértices, ou seja, 6 desses ângulos são tetraédricos. 4 desses vértices, ou seja, 4 desses ângulos, têm 3 arestas, ou seja, são triédricos. E nos demais vértices, tem 5 arestas, ou seja, ângulos pentaédricos. Então, aqui é o mesmo modelo daquele exemplo 2 de ontem. Mas ele me disse que eu tenho 14 vértices e, em outras palavras, ele também... Opa, é aqui que eu quero e não lá. Em outras palavras, ele me disse isso aqui, ó. Chaves. Ele disse que existem 6 ângulos tetraédricos. 4 arestas chegando neles. Tetraédricos. Existem 4 ângulos, ou seja, 4 vértices, de onde chegam 3 arestas. 4 ângulos triédricos. Triédricos. Depois ele disse que tem outros... Quantos? Cadê? E nos demais vértices, ou seja, faltam 4 vértices, porque tem que ter 14 ao todo, e nos demais chegam 5 arestas, ou seja, são ângulos pentaédricos. Pentaédricos. Então, podem vir nesses dois modelos. E nós vimos que quando tem questões desse tipo, onde fala sobre o tipo de ângulos ou vértices, o cálculo também é feito sobre o número de arestas. Só que você vai fazer um somatório do total de arestas. E, ao final, dividir por 2. Por quê? Porque a aresta que chega em um vértice, ele parte de outro. E aí eu te dei o exemplo disso aqui. E vou mudar a figura. Suponha que você tem uma caixinha em forma de prisma hexagonal. Prisma hexagonal. Por exemplo. Está aqui, ó, prisma hexagonal. Esse vérticezinho aqui, por exemplo, nele estão saindo ou chegando 1, 2, 3 arestas. Então, aqui tem um ângulo triédrico, ou um vértice de onde chega ou partem 3 arestas.
Nesse vérticezinho aqui também é triédrico, porque parte 1, 2, 3. Mas observa que isso aqui é uma única aresta, mas eu contei como se partisse desse vértice e depois como se partisse de um outro vértice. Por isso que essa divisão por 2, porque a aresta que sai de um vértice chega em outro, e a que sai de um outro vértice chega no primeiro. Então, nós vamos somar todas as arestas em cada um dos vértices e depois dividir por 2, porque a aresta que vai é a mesma que volta. Então, se você tem 6 ângulos tetraédricos, 6 vértices de onde partem 4 arestas, eu tenho 6, 4 vezes. Ou 4 arestas, 6 vezes. Mais 3 arestas, ângulo triédrico, isso acontece 4 vezes. E eu tenho mais pentaédricos, são 5 arestas partindo de 4 vértices. 5 arestas se repetindo 4 vezes. Aí eu somei todas as arestas individualmente. Só que nós vimos que a que vai é a mesma que volta, então não posso contar isso aí de forma duplicada, dividimos por 2. E com isso o número de arestas fica 24, com mais 12, 36, com mais 20, 56. Dividido por 2, isso me dá um total de 28 arestas. But ele está te pedindo número de faces. Então, F mais V sempre finaliza com a relação de Euler, igual a A mais 2. Eu não sei o F, mas o meu V, ele já me deu no início 14. E nós sempre vamos calcular as arestas. 28. Então, ficamos com 30 menos 14. Então, o número de faces, 16, é o nosso número de faces, letra A. Beleza? Então, esse modelo da 9 é o mesmo modelo dos tais ângulos poliédricos. Ou seja, ângulos são formados em vértices. Em cada vértice sai ou chega uma certa quantidade de arestas. São chamados ângulos poliédricos. Entendido? Sim. Opa, mais um sim? Sim. E algum não? Sim. Algum não? Bom, então vamos prosseguir. Bom, agora vamos lá. Eu quero esta número 8. 8. Agora eu quero esta. 8. Página seguinte. Ctrl V. Ok. Beleza, número 8. Um poliedro convexo de 15 arestas, tem somente faces quadrangulares e pentagonais. Somente faces quadrangulares e pentagonais. Quantas faces quadrangulares e pentagonais existem nessa ordem? Se a soma dos ângulos das faces é igual a 32 ângulos retos. Essa é boa demais. Vou fazer, inclusive, um resumo, uma revisão de um assunto que nós vimos há um mês e pouco atrás, um mês e meio, talvez. Assunto de polígonos. Polígonos. Meus queridos, aqui nós vamos usar... Eu só tenho 5 minutos, é isso? Corre. Aqui nós vamos usar o modelo número 1, porque ele listou para mim o formato das faces. Eu falei com vocês que basta que eu saiba a forma das faces e não a quantidade. Então ele me disse que existem faces quadrangulares e pentagonais somente, mas eu não sei quantas são. Então eu vou dizer que no nosso poliedro existem X faces
quadrangulares e que existem y faces pentagonais. X quadrados e y pentágonos. Essas são as minhas faces. E eu te pergunto, como é então que eu posso representar o número total de faces do meu poliedro? O número total de faces é dado por? Ninguém vai me responder? O número de arestas vezes 2. Número de faces. Mais simples que isso. Ai, saiu. Desculpa. Número total de faces, eu tenho x faces quadrangulares e y faces pentagonais. Quantas faces eu tenho ao todo? O número de arestas vezes 2. Não. Faces não. Suponha que eu tivesse 3 faces quadrangulares e 6 faces pentagonais. Quantas faces ao todo eu teria? Se fosse 3 quadrados e 6 pentágonos, quantas faces ao todo eu teria? Vocês estão me sacaneando. Vocês estão me sacaneando. 9. 9? E se eu tenho x faces quadrangulares e y pentagonais? Quantas eu tenho ao todo? 3x mais 6y? Não. Ó, esse cara aqui não existe. X mais y. Quanto? X mais y. X mais y. O número total de faces é a soma de todos os polígonos que você possui. Por isso que eu falei, não importa se você não sabe quantas faces. Dá uma variável qualquer. Segue o jogo normalmente. Só que você vai trabalhar com letras e não números. Ok? Beleza. Nós vimos que o número de arestas, todas as vezes que eu conheço as formas das faces, vão ser dadas sempre somando todos os lados dividido por 2. Então, número de arestas. Eu tenho quadriláteros. Cada quadrilátero tem 4 lados. Só que quantos quadriláteros nós temos? X. Então, eu tenho 4 lados aparecendo x vezes. E eu tenho 5 lados, pentágonos, aparecendo y vezes. E, quando eu somar todos os lados, eu preciso dividir por 2. Isso é o número de arestas. Ok. A é 15. Isso. Aí ele me disse que A é igual a 15. Beleza. Aí isso aqui, multiplicando cruzado, vai ficar 4x mais 5y é igual a 30. Beleza. 4x mais 5y é igual a 30. Uma equação com 2 variáveis. Eu não consigo resolver isso a menos que eu encontre uma outra equação para formar um sisteminha. E de onde vai vir isso aqui? Nessa informação. Ele disse que a soma dos ângulos de todas as faces é igual a 32 ângulos retos. Então, vamos a essa informação, meus queridos. Soma dos ângulos das faces. Soma dos ângulos. Vou chamar desse jeito. Para começar, quanto que dá 32 ângulos retos? Quanto que dá essa continha? 32 vezes 90. Alguém faz esse cálculo para mim? $2.800? E 80. Quanto? 2.880. 2.880 graus.
Ótimo. Mas como é que eu faço a soma dos ângulos das faces olhando para as minhas faces? Bom, eu tenho quadrados. Cada quadrado tem 90 graus. Só que eu tenho x quadrados. Então, eu tenho 90 graus aparecendo x vezes. Mais. Agora eu tenho pentágonos. Alguém lembra quanto vale a soma dos ângulos de cada pentágono? A soma dos ângulos dos pentágonos. Alguém se lembra? Alguém lembra um dia quando eu falei que a soma dos ângulos dos nossos polígonos, elas vão sempre aumentando 180 graus para cada figura. Então, os triângulos é o nosso menor polígono, a soma das 180. Os quadriláteros é o 540. próximo, 360. Pentágono é o próximo. Então, na sua sequência, vai sempre aumentando 180. Se esse cara todo, a soma dá 360, mais 180 eu chego no pentágono, 540. Ok? Ah, mas desculpa, aqui não é 90 não, perdão. Aqui é cada quadrilátero, a soma dos ângulos aqui dá 360, desculpa. 360 graus, x vezes. E os pentágonos são 540 graus, y vezes. Então, se eu somar todos os ângulos de todas as faces, segundo o texto, isso aqui vai ter que dar 2.880. Embora eu tenha feito uma confusãozinha, entenderam isso aqui? E? Sim, sim. Beleza. Aí aqui gerou a minha outra equação, onde para começar, eu já vou simplificar todo mundo por 10. Aí já ficou 36x mais 54y é igual a 288. Dá para simplificar ainda mais se você quiser. Acho que por 9 dá? Dá por 9? Não sei se esse cara aqui é por 9. Deixa eu ver. 288 divide 9? Vê para mim alguém. 32. 32? Então, se eu dividir tudo por 9 aqui, vai ficar 4x, 6y igual a 32. Ok. Cheguei. Ainda dá para simplificar mais um pouquinho ainda, por 2. 2x mais 3y. Aliás, mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Por quê? Porque na hora que eu juntar com essa outra equação aqui, ó, vou jogar ela lá para cima, hein? 4x mais 6y igual a 32, eu consigo resolver isso aqui subtraindo. 4x menos 4x anula. Vou até subtrair de baixo para cima, para não ficar negativo. 6y menos 5y fica y. 32 menos 30 dá 2. Y é igual a 2. E y é o número de pentágonos. 2 pentágonos. Ok? Volta em qualquer uma das equações e acha o x. X, cadê? Se y é igual a 2, isso aqui dá 10. Subtrai, fica 20. 4x é igual a 20, x é igual a 5. Pronto, então você tem 5 quadriláteros e 2 pentágonos. Ele queria, cadê? É a letra D, 5 e 2. 5 quadriláteros, x, e 2 pentágonos, ele quer nessa ordem, 5 e 2, número 8. Ok? Então, aquele mesmo esquema aqui, ó, número de arestas. Não importa se você não sabe a quantidade. O que importa é, se eu sei os formatos das faces, eu somo todos os lados e divido por 2. E vou me virando com o resto das informações. Passei 5 minutos. Desculpa, vocês têm aula agora? Sim, de biologia.
Perdão, 7h15 ok? de biologia. Desculpa aí os minutinhos que eu passei. Mas, informo a vocês o negócio lá da outra livezinha lá agora de funções de segundo grau. Mas eu informo para vocês. Galera, obrigado. Bom fim de semana para vocês. João Pedro, de novo, não mostrou a feição dele ainda, mas tudo bem. Fiquem na paz. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu.